Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vamos estar meditando numa palavra hoje, no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, capítulo 50, versículo 24, 25 e 26, que nos diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez José jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Então quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições dos ossos de José. Nós sabemos muito bem que o povo ficou 430 anos escravo no Egito, e Deus então levantou um homem chamado Moisés, mas Deus já tinha prometido, através de uma profecia de José, que certamente Deus visitaria o seu povo. José, já em seu leito de morte, expressou sua fé inabalável nas promessas de Deus. Ele assegurou a seus irmãos que o Senhor continuaria a obra na família de todos eles, a seu tempo. Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 16. E Deus cumpriria a promessa de dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, na promessa lá de Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis 26, 3, 35, 12, 46, 4, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então esta expressão é a forma padrão, quando ele diz a Abraão, a Isaque e a Jacó, de fazer referência à aliança de Deus com a família de Abraão, que está lá em Gênesis 48, 15, 49, 25, Êxodo 2, 24, Êxodo capítulo 3, versículo 16. A citação dos três nomes reafirma a certeza da promessa e do cumprimento do Senhor em cumprir esta promessa. Lembrando que no Egito, eles tinham o conceito relativo de uma vida após a morte. Então mostraram a razão da preservação do corpo depois que José morreu. Então, visto que o clima do Egito é muito quente, então esse povo foi capaz de conservar os cadáveres, principalmente de José, secando-os completamente. Eles obtiveram esse resultado de enterrar os corpos em natrão. Então esse natrão, que é o carbonato, hidratado de sódio natural. Então era um carbonato, especial que tinha no Egito. E eles conservaram o corpo de José embalsamado dentro de uma urna. Então quero vos deixar algumas lições a respeito dos ossos de José. E a primeira lição: carregar os ossos de José significa guardar uma aliança, que está em Gênesis capítulo 13, versículo 15, que nos diz: Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então aqui era o próprio Deus fazendo uma aliança lá atrás com Abraão, que se cumpriria em um povo de conquistar a terra de Canaã. Então carregar os ossos significa, a primeira lição, guardar uma aliança que Deus tinha feito com o patriarca Abraão. A segunda lição: carregar os ossos de José significa uma aliança profética. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 13, o versículo 19: E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará,
fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então, carregar os ossos significa uma aliança profética que o próprio José, ele tinha profetizado. Olha, Deus vai visitar vocês, vocês vão passar um período de 430 anos, mas Deus vai visitar. Mas eu quero que vocês façam um juramento, vocês não deixem os meus ossos aqui, levam para enterrar em Canaã. Então é muito importante. A segunda lição fala de aliança profética. A terceira lição, carregar os ossos de José significa um ato de fé que chegariam à terra prometida. Está lá em Josué, capítulo 24, o versículo 32. Ali fala de um ato de fé. Então a pessoa eles iam carregando os ossos de José, mas não se esquecendo da promessa, da aliança, do concerto que Deus tinha feito com Abraão, lá atrás no capítulo de número 13. Josué capítulo 24, o versículo 32, nos diz assim: também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Então nós podemos observar que carregar os ossos é um ato de fé, e os ossos de José foram enterrados em Canaã, numa cidade chamada Siquém. A quarta lição, carregar os ossos de José significa fazer tarefas aparentemente insignificantes no reino de Deus, porque a gente não vai ver ninguém carregando ossos de ninguém. Parece uma tarefa insignificante, estranha aos olhos naturais, mas era uma promessa. Muitas vezes a gente faz tarefas que parece que aos olhos humanos não tem valor nenhum, mas tem grande valor aos olhos de Deus. Deus usou uma mulher chamada Dorcas, ela com uma agulha, parecia não ter significância nenhuma, mas ela fazia um grande trabalho. Davi também, ele pegou uma pedrinha, parecia que não tinha significância nenhuma, mas o gigante foi derrotado. Então, não importa o que nós fazemos no reino de Deus, se for de coração, Deus, ele nos recompensa e nos recompensará naquele grande dia no tribunal de Cristo. A quinta lição: para chegarmos na terra prometida, precisamos carregar os ossos de José, que são os nossos ossos, ou seja, a nossa cruz. A Bíblia fala: tome a sua cruz e siga-me. Então, precisamos carregar os ossos, que é um símbolo da nossa cruz, da nossa caminhada, da nossa fé cristã nessa terra. Quando Jesus chegou e aquele jovem rico abordou Jesus, e Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha, dividir com os pobres e seguir a Jesus, a Bíblia fala que o seu rosto descaiu, ele ficou diferente, ou seja, ele não quis tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é diferente da igreja. A igreja, cada um de nós cristãos, estamos carregando esses ossos, que é um símbolo da cruz, da nossa caminhada, das nossas aflições, rumo à terra de Canaã, mas a nossa terra é celestial, é o céu. Então agora a sexta lição: os ossos é estimulante da nossa fé. Então imagino que muitos deles queriam voltar para trás, voltar para o Egito, mas quando eles olhavam para aquela urna onde estava depositado os ossos de José,
estimulavam a fé deles, a autoestima espiritual deles subia como um termômetro, né? Então é muito importante. Todas as vezes que nós desanimarmos, devemos olhar não agora para os ossos de José, não, mas olharmos para Cristo Jesus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então agora Cristo é o nosso estimulante, a nossa força, a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso rochedo, o nosso baluarte, né? Então é muito importante. A sétima lição: carregar os ossos é carregar uma promessa feita por Ele, pelo próprio Deus. Então Deus, usando a boca de José, ele disse que Deus visitaria o seu povo e tiraria daquele cativeiro. Então carregar os ossos é carregar uma promessa feita pelo próprio Cristo agora, que muito em breve ele voltará para estar nos levando, arrebatando a sua igreja e irmos para as mansões celestiais. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 4, que ali Deus, ele limpará de nossos olhos toda a lágrima, ali não haverá mais pranto nem dor. Então esta é a promessa para a igreja. A oitava lição: carregar os ossos de José significa não podemos voltar mais para o Egito. Então a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 16, que nós não devemos amar o mundo mais, ou seja, o Egito. Não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, como aconteceu com a mulher de Ló, quando os dois anjos foram a Sodoma e Gomorra, e os anjos deram uma ordem para aquela família de Ló, sua esposa e suas duas filhas, não olharem para trás. E quando eles estavam saindo da cidade, a mulher de Ló agora olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Então, carregar os ossos de José significa não podemos voltar para o Egito mais, não. Agora é prosseguirmos firme, caminhando. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra e o nosso destino é o céu. A nona lição: carregar os ossos de José nos ensina que não fazemos parte do Egito. Outrora fomos escravos no Egito, Deus nos visitou e nos tirou de lá, e agora nós estamos indo para a nossa cidade. Todos nós cristãos temos uma cidade, mas a nossa cidade não é a Canaã, como aqui o povo estava indo para a Canaã terrena. A nossa Canaã, ela é celestial. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 3, o versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então a nossa cidade, ela está nos céus. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha fortalecer a cada um de nós, esteja se inscrevendo no canal e compartilhando para juntos estarmos evangelizando e fazendo a obra de Cristo Jesus aqui na terra. Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz do Senhor.